Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. Nesta temporada que estamos começando, vamos tratar de assuntos bíblicos relacionados à lei de Deus. Qual é a sua opinião? A lei de Deus deve ser observada nos dias atuais? Ou será que ela tinha sentido apenas no período bíblico? Qual sua opinião a respeito disso? Você sabe, vai ser muito bom interagir com você por meio do nosso Instagram, Adventistas ASP. Coloque ali a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, vai ser um prazer interagir contigo por ali. E caso você não tenha assistido outros programas e tenha interesse, vá lá no nosso canal no YouTube, Adventistas ASP. Ali você tem todas as temporadas, inclusive este programa logo mais será colocado ali também. Desde já, pegue a sua Bíblia, convide seus amigos para o programa que está começando, para esse estudo especial. Neste momento, eu convido você a orar comigo, pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Vamos juntos? Querido Deus, eu peço a tua bênção e a tua presença, juntamente com os nossos amigos que estão nesse momento estudando a palavra conosco. Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a registrarem o texto sagrado, que esse Espírito esteja ao lado de cada um de nós neste momento. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente no Ponto de Partida, o seu programa de domingo que traz conversas inspiradoras da Palavra de Deus. E olha, chega mais que o Domingão está começando e a gente já tem um presente super especial para você. Tá vendo aqui a nossa revista? A revista do programa Ponto de Partida, que pode ser sua. É só você pegar o seu celular agora, rapidinho, hein? Pega o seu celular, aponte a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela e aí você pode conversar com um dos nossos atendentes para descobrir como você pode receber esse presente aí na sua casa. Tem duas opções, você pode retirar em um ponto específico próximo da sua casa ou você pode também estar recebendo no conforto da sua casa totalmente gratuito. Que maravilha, né? E essa revista está maravilhosa, vários temas aqui relacionados à palavra de Deus para aumentar ainda mais a sua fé e fortalecer a sua esperança nesse Deus maravilhoso que cuida de você, que cuida da sua família. E olha, hoje o tema está muito especial, eu quero apresentar para você já os nossos convidados que já estão aqui com a Bíblia aberta, preparada. Pastor Marcos Oliveira Júnior, seja muito bem-vindo. Pastor Marcos é o presidente da Igreja Adventista aqui no sul do Paraná e mais uma vez dá alegria de estar conosco aí nesse início de temporada, né, Pastor Marcos? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jordana. Bom dia a você que está nos assistindo, que sempre nos acompanha, seja aqui nos domingos ou durante as manhãs. É uma alegria podermos estar juntos e iniciarmos essa série tão interessante que tem a ver com a Palavra de Deus. Exatamente. Nós temos também a alegria de ter conosco mais uma vez o pastor Juscelino dos Santos, ele que é o coordenador da Escola Bíblica da TV Novo Tempo aqui para a região sul do Paraná. Pastor, muito obrigada mais uma vez por se fazer presente, está preparadíssimo aí com a sua Bíblia aberta também para a gente começar aí uma nova temporada, não é mesmo? É verdade, Jordana. É um prazer estar aqui. Bom dia para você, pastor Marcos, que está aqui conosco. É uma honra compartilhar contigo esse momento. E você que está em casa, olha só. O estudo de hoje promete, é uma nova temporada, como a Jordana disse, estudaremos algo precioso das Escrituras. É isso mesmo, e hoje nós vamos falar de algo que vai muito além dos mandamentos de Deus que foram escritas em tábuas de pedra. Nós vamos falar sobre a lei de Deus, que na verdade é a expressão da sua justiça, do seu amor e do seu caráter. Mas será que essa lei ainda faz sentido hoje em dia? Você, quem sabe, já ouviu falar que essa lei foi abolida na cruz, lá quando Cristo foi crucificado, não é mesmo? Essas e outras perguntas, os nossos convidados vão responder aqui pra gente de acordo com a palavra de Deus. Então você não pode perder essa discussão, não pode perder essa conversa. Então chega mais, já pega a sua Bíblia também para acompanhar. Os textos também vão estar aparecendo aqui para você e a gente vai estudar juntos e se aprofundar ainda mais na palavra
palavra de Deus que tem o poder realmente de transformar e mudar a nossa vida, não é mesmo? E olha, a primeira pergunta, pastor Juscelino, já que nós vamos falar aqui sobre a lei de Deus, logo a gente lembra do quê? Dos 10 mandamentos, não é mesmo? Aonde o nosso amigo, nossa amiga que está em casa nos acompanhando, pode localizar os 10 mandamentos dentro da Bíblia para estar acompanhando aqui no programa? E quais são esses 10 mandamentos? Quais são os princípios que são contidos neles? O senhor poderia apresentar aqui para a gente? Claro. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. É o segundo livro da Bíblia e o quinto. Veja que os 10 mandamentos, na verdade a palavra mandamentos na tradução, ela não é a mais precisa. A palavra mandamentos, na língua em que foi escrito a Bíblia, é mitzvot. No caso ali, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 28 diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Está falando de Moisés, no Monte Sinai. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ou seja, a palavra ali é redevarim, palavras, que a tradução mais correta seria promessas, instruções. Portanto, os 10 mandamentos são promessas de Deus, são uma cerca de proteção moral que nos impede de nos desviarmos dos caminhos da justiça ou da vontade de Deus. Qual a diferença dos 10 mandamentos para o Código de Hammurabi, por exemplo, que é antigo, né? Muitos lembram, olho por olho, dente por dente, né? Lei de Italião. Moisés, inclusive, tomou emprestado ali essa lei, né? E colocou ali nas leis cerimoniais, ou leis civis, né? Precisamente. Agora, os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro. O princípio é fidelidade, exclusividade da adoração a Deus. O segundo mandamento, que está em Êxodo 20 também, é não farás para ti imagens de escultura. E o princípio é adoração, como devemos adorá-lo. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, que ali tem um princípio do respeito, da santidade do nome de Deus. E depois, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o princípio é, sim, a dependência, a adoração também, mas a dependência. Os 4 primeiros mandamentos, percebe-se que são amor voltado a Deus, é uma proteção do relacionamento com Deus, na vertical. Os outros mandamentos, o quinto, honrar pai e mãe, que é o respeito à autoridade, inclusive familiar, né, os pais. Depois tem o sexto mandamento, não matarás, e o princípio é proteção à vida. O 7º mandamento, proteção ao casamento, do casamento, que lá diz não adulterarás. E depois, não furtarás, proteção da propriedade alheia. E depois, o 9º mandamento, que seria não dirás falso testemunho para o teu próximo ou do teu próximo. O princípio da verdade, proteção das relações. E aí, finalmente, da reputação do próximo, inclusive, né? E aí, finalmente, o 10º mandamento, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Que aí é o princípio do contentamento, uma proteção, uma autoproteção também. Muito bem. Olha, pastor Juscelino, fiquei curiosa aqui procurando uma colinha sua para ver se o senhor estava ali colando de algum lugar, mas eu percebi que o senhor realmente tem todos os mandamentos aí memorizados. Que memória incrível, né? Muito bom. Mas olha, a gente viu aqui, né, ouviu o senhor recitar aqui os 10 mandamentos, e ouvindo dessa forma, da forma como o senhor colocou, como instruções e não como mandamentos, porque mandamentos têm realmente uma conotação assim mais difícil, né? Quem é mais rebelde tem uma certa dificuldade com isso, mas instruções parece que não levanta nenhuma barreira, né? Então é muito interessante essa forma de colocar. Mas uma coisa curiosa, pastor Marcos, a gente ouviu aqui o pastor Juscelino declarando aí os 10 mandamentos, mas no Novo Testamento nós temos Jesus falando que nos dá um novo mandamento. Isso significa que esses 10 mandamentos que o pastor Juscelino aqui citou não são mais válidos? Qual que é esse novo mandamento que Jesus deu? Na realidade, Jordana, Jesus ele não traz uma coisa nova. Quando a gente vai a Jeremias capítulo 31, verso 31, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, a palavra aqui, nova, hadar, significa restaurar. Veja, a primeira aliança ela estava baseada no sangue dos cordeiros, mas a segunda aliança foi baseada no sangue de Jesus. Não significa que ela foi alterada. O problema é que o povo não guardou como Deus esperava. Tem uma citação do livro Patriarcas e Profetas, e eu gostaria de mencionar aqui porque o conceito ele é bem legal sobre isso. Diz assim:
A aliança abraâmica foi ratificada pelo sangue de Cristo e é chamada a segunda nova aliança, porque o sangue pelo qual foi selada, a primeira foi vertida, não é, por outro sangue. Então a gente precisa entender o seguinte, a lei ela não muda. Mateus 5,17, Jesus disse isso, e eu gostaria de ler esse texto para que os nossos amigos e amigas que estão assistindo também possam ler e possam acompanhar na sua Bíblia. Olha o que Jesus disse em Mateus 5,17, um texto muito conhecido, e diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Então, a nova aliança aqui não se trata de um novo mandamento, se trata de uma outra maneira que precisaria ser encarada, porque Israel não encarou como deveria. O sangue do Cordeiro, ele era um cheque predatado, se é que a gente pode dizer assim. E o sangue de Jesus foi que ratificou, confirmou. Então, quando Jesus fala nova aliança, ele está falando da mesma, só que renovada, porque o povo não havia guardado. É que nem um contrato. Vamos imaginar assim um contrato. A gente faz um contrato e de repente eu não sigo os termos do contrato, mas eu me arrependo e eu digo assim, olha, eu gostaria de manter, tá? Então você vem e diz assim, então vamos fazer um novo contrato, as cláusulas são as mesmas, elas não mudaram, entendeu? Só que a minha atitude em relação àquele contrato foi de negar, então agora Cristo ele teve que implementar a nova aliança, não porque ele mudou, ele continua o mesmo, a aliança continua a mesma, só que agora nós precisamos ter um comportamento diferente em relação a esse contrato. E esse é um tema que ele gera muita polêmica no meio evangélico, principalmente, não é, pastor Juscelino? E é muito difícil da gente realmente entender, se a gente usar só a lógica e deixar a Bíblia de lado, é muito difícil entender como é que Jesus diria assim, não adulterarás, não darás falso testemunho, não matarás. Como é que ele iria anular algo tão importante como essa lei, que a gente pode considerar uma lei moral? Não faz nenhum sentido, né, que Jesus tivesse revogado isso, né? Com certeza. Veja que quem defende uma postura assim, antinomista, né, para usar o termo técnico lá, que é ausência de lei, na prática, eles defendem a lei. Quem aceitaria que um outro homem pudesse se aproximar da sua mulher, né, com intenções, né? Jesus, inclusive, apresentou o princípio espiritual da lei, já que mencionei esse 7º mandamento, que vamos estudar no futuro, né, aqui em outro episódio. Ele disse assim, até em olhar já cometeu adultério, né? Então, Ou seja, ele expandiu a lei. Ele expandiu, exatamente. Ele apresentou princípios, aliás, não matarás. Até se odiar o próximo ou desprezar o próximo, por características físicas ou psicológicas até, está lá escrito no primeiro sermão de Cristo. Também já está matando. Está matando no coração, né, pastor? Exatamente. Então, a lei não é simplesmente uma letra, mas é um princípio, ela tem princípios que estão lá no coração, que deve estar no coração, né, para que possamos seguir com segurança na presença de Deus e que haja proteção do vínculo com Deus e também do vínculo com o próprio ser humano. Agora, pastor, os 10 mandamentos em si, eles existiam antes do Sinai? Ou foi naquele momento ali que Deus, ele, né, escreve com o próprio dedo, como a palavra de Deus traduz, né, os mandamentos? Isso já existia antes ou é algo que passou a existir a partir daquele momento? Como é que a humanidade vivia antes, sem essa lei moral? Pergunta muito interessante. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer que a lei já existia. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Mas eu não quero ler esse texto de Paulo, eu quero ler outro. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim, quando, pois, os gentios, que não eram judeus, né, ou aqueles que não tinham conhecimento da lei e da Bíblia, outras nações, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O verso 15, estes mostram a norma da lei gravada no coração. Claro que a Bíblia, quando fala de coração, está falando da mente, né? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por isso que, quando você vai em Gênesis, né, antes do Sinai, do Monte Sinai, lá você tem já no 4º capítulo, Deus condenando o pecado de Caim. Caim matou Abel. E lá em Gênesis capítulo 4, ali Deus fala assim, ó, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Claro que aqui tem uma figura de linguagem, né? Quer dizer, a justiça divina estava sendo reclamada, né? Quer dizer, Deus reprovou o assassinato. Aí tem outros exemplos básicos. José, do Egito,
Na história lá em Gênesis, conta que ele não aceitou as investidas daquela mulher, a esposa de Potifar, do governador lá, porque ele entendia que era pecado contra Deus, o adultério, né, se envolver com uma mulher casada. Né? Tem vários outros exemplos, mas por conta do tempo vamos ficar nesse. Pastor, achei muito interessante esses textos que o senhor citou aqui. Você aí de casa, quem sabe, conheça todas essas histórias. Mas às vezes a gente não coloca isso numa ordem cronológica na nossa cabeça. E aí acaba não fazendo nenhum sentido, né? E destacando aqui, pastor, dessa forma como o senhor colocou, deixa evidente de onde teria vindo esse senso, né, de justiça, de que eu cometi um crime, no caso ali de Caim, que matou Abel, e também no caso de José. De onde veio, então, o senso de que o que estavam fazendo ou o que poderiam fazer era errado, né? Então é muito interessante, mas aí Deus vem e escreve com o próprio dedo em tábuas de pedra. O que Deus estava querendo dizer com isso? Bem, esse registro está em Êxodo 31, né? Então, que Deus escreveu com o próprio dedo, com tábuas de pedra. Ele quer dizer que essa lei lá permanece. Tanto é que Jesus, ele confirma, Tiago, no capítulo 2, verso 10, ele diz o seguinte, e eu gostaria que você gravasse aí, querido amigo que está nos acompanhando, diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, o Novo Testamento, ele vem confirmando. Então, isso tem a ver com as tábuas de pedra. Então, quer dizer, perpetuidade, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. E uma coisa, Jordana, que a gente precisa entender, e você que está nos assistindo precisa gravar, veja, se a lei não tivesse valor, Jesus não precisaria ter morrido. Por que Jesus morreu? Porque muitos dizem assim, na cruz a lei foi abolida. Mas pare para pensar, Jesus morreu porque quando a gente lê, por exemplo, a 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim, de maneira muito clara, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, querido amigo que está aí assistindo, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se Jesus morreu, se Jesus morreu para pagar a culpa do pecado, é porque ele estava confirmando a lei. Então, é um pensamento assim totalmente fora daquilo que a Bíblia propõe. Não, a cruz aboliu a lei. Não, a cruz confirmou a lei. Porque se não precisasse lei, Jesus não teria precisado morrer. Então esse é um ponto importante. Por isso que a gente vê em Mateus 5,17 ele confirmando, Tiago 2,10 dizendo que se tropeça num, tropeça em todos. Então a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, Deus dizendo assim, a minha lei é a extensão do meu caráter. E aí a gente vai a Malaquias 3,6, que diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Se a lei é a extensão do caráter de Deus e Deus não muda, a lei também não muda. Claro, mas pastor, eu vou estender um pouquinho mais essa pergunta, porque a gente percebe que realmente existe muita confusão em torno disso. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a fé anula a lei, que a gente só precisa crer e nada mais, que Jesus já fez por nós o que era necessário na cruz. Como é que a gente explica isso de acordo com a Bíblia? Como é que a Bíblia coloca esse ponto? Bem, Romanos fala de que, por exemplo, nós precisamos de um espelho, que a lei ela mostra o que está errado em nós, correto? Então a lei ela realmente não salva, ela não salva ninguém. A lei não salva ninguém, porque o papel da lei é mostrar que eu estou sujo. Por exemplo, eu vou mexer com graxa no meu carro. E aí você me vê aqui, eu entro aqui, né, para gravar aqui o programa e daqui a pouco eu não vi que eu estou todo manchado porque eu fui, de repente, em algum momento passei a mão no rosto e fiquei manchado, mas você viu. Então, você fez o papel da lei, você é o espelho, você está dizendo, olha, mas se eu pegar o espelho e esfregar, vamos dizer assim, no meu rosto, não vai adiantar nada. E tem muita gente que quer fazer isso. No tempo de Jesus, os fariseus queriam fazer isso. Eles queriam que a lei limpasse. A lei não limpa. Quem limpa é Cristo. Então, a fé em Cristo Jesus, ela é extremamente importante, porque ela é o resultado de uma comunhão. Romanos 10 fala, né, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Só que assim, nós precisamos produzir algo que é as obras, que são as obras. Então, as obras são o resultado da fé em Cristo Jesus. Muito bem. Olha, esse tema está muito gostoso. Eu não posso deixar aí de oferecer aí para os nossos amigos aí de casa, mais uma vez, a nossa revista do programa Ponto de Partida. Inclusive, esse tema que nós estamos abrindo a temporada, a Lei de Deus, está aí no capítulo 7 da nossa revista. Você vai encontrar aí tudo isso que nós estamos conversando, discutindo em profundidade, com os apontamentos dos textos bíblicos, para que você mesmo aí de casa possa conferir para ver se está tudo certinho conforme a Bíblia. E olha, para você ter essa revista é muito fácil, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e
você vai entrar aí num link, vai conversar com um dos nossos atendentes que vai te orientar como você pode receber essa revista gratuitamente aí na sua casa ou, quem sabe, retirar em algum dos nossos pontos de coleta. Aproveita esse presente maravilhoso que foi preparado com muito carinho para você. Mas agora a gente entra aí, retomando aí o que o pastor Marcos estava colocando para a gente, pastor Juscelino, uma questão delicada. Se a lei, né, não tem a função de nos salvar, para que ela serve então? Por que eu tenho que me preocupar ainda com essa lei hoje? Olha, pergunta ótima. Ratificando então o que o pastor Marcos já colocou até, Romanos 7, verso 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha, a Bíblia condena a inveja e a cobiça, né? Diferença entre cobiça e inveja: cobiça, você quer aquilo que é do outro. Inveja, você fica triste porque o outro tem, ainda que você não queira, né? Mas só porque ele tem. Mas veja que aqui, ó, no verso 2 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é a descrição do caráter de Deus, né? É quem Deus é. O pecado é aquilo que a lei condena. A lei mostra o pecado. Como o pastor Marcos mencionou, a lei é como um espelho. Agora, função da lei é isso, nos apontar o pecado, mas como diz Gálatas 3:24, dessa forma, ao nos mostrar que estamos em erro, apresentando-nos o padrão de Deus, ela nos também mostra que a água é Cristo, a água que purifica, né? Jesus, a lei serviu de aio, de condutor, como um professor lá na antiguidade que levava o aluninho, né, para ter aulas ali, o tutor. Assim a lei nos conduz a Cristo. Agora, eu destaco também que lá em Romanos 13, Paulo fala assim, olha, a lei diz não adulterarás, também diz não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo estava lidando com situações de relacionamento, aí ele focou nos últimos mandamentos, mas você vê várias vezes a Bíblia no Novo Testamento ratificando a vigência, a validade dos mandamentos, né? E o princípio da lei é realmente o amor. Olha que interessante. Portanto, ratificamos. Inclusive, pastor Juscelino, esse ponto que o senhor tocou é muito importante, com relação a os 10 mandamentos, a lei presente no Novo Testamento, e nos próximos episódios nós vamos ver como Jesus se relacionou com essa lei também no Novo Testamento, né? Então é bem interessante. Mas, pastor Marcos, quando a gente fala de lei, a gente logo lembra que nós vamos passar por um juízo, né? Deus vai ser o nosso juiz. Qual que vai ser a base desse juízo? Porque quando nós olhamos para um caso aqui na Terra, para um tribunal aqui na Terra, nós sabemos que tem os estatutos e tudo mais, né? E como é que vai ser esse juízo de Deus? Ele vai se fundamentar nessa lei? Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Eu vou ler o 14 aqui, que diz assim, o 13 também. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o verso anterior já diz, qual é a base? Os mandamentos. Então, os mandamentos, eles servem como padrão para que a gente possa entender como vai funcionar o juízo. E como já foi dito aqui, o pastor Juscelino falou, é uma cerca de proteção, né? Mas a gente precisa entender de que Deus, ele é bom, mas ele é justo, é um pacote só, não tem como separar a bondade e o amor de Deus com a sua justiça, eles andam juntas. Então, Deus nos dá tempo para a gente se arrepender, mas se a gente tomou a decisão de não querer saber mais e seguir a palavra dele, então ele vai ter que fazer o juízo e é baseado na lei. Ou seja, essa lei, nós não podemos ser salvos mediante ela, mas nós podemos ser condenados por ela. É isso, pastor Juscelino? Esclarece esse ponto aí para a gente. Qual que vai ser o papel dessa lei aí dentro dessa nova aliança, já que ela não pode nos salvar? Ok. Eu quero só lembrar para todos que Efésios 2 diz assim, 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas lá também vai terminar dizendo que fomos criados por Deus para as boas obras, para sermos semelhantes a Ele, porque os mandamentos são o transcrito do caráter de Deus. Agora, interessante que Hebreus 8 confirma o que Jeremias 31 está lá, está dito. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão
para os conduzir até fora da terra do Egito? Pois eles não continuaram na minha aliança. Quem falhou na antiga aliança foram as pessoas, o Israel antigo. Não foi Deus. A lei é santa, como disse Romanos, né? E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém precisará ensinar um ao outro, porque todos me conhecerão. Perdoarei o seu pecado, enfim. Então, concluindo, depois da cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço, a dívida que a humanidade tinha em relação a Deus, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Agora veja que Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Não somos condenados. Aquele que está em Cristo, que aceita Jesus como Salvador pessoal, não está condenado pela lei. Pelo contrário, vive em obediência, renovado, porque a lei é impressa, é escrita na mente, no caráter, pelo Espírito Santo. Como isso se traduz? O princípio da lei é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o Espírito Santo tira o egoísmo, a inveja, o orgulho, os ciúmes e coloca o amor, a alegria, a paz, a bondade, as características de Deus. Então, é a comunicação do caráter de Deus a nós. Assim ele escreve a lei. É uma linguagem poética, né? Muito bonito, né, pastor? E a gente percebe também, o senhor mencionou ali, que nós somos criados, né, e salvos por Deus para dar bons frutos. E se nós olharmos qual que é o resultado da nossa obediência a Deus, naturalmente são bons frutos, né? Porque não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, tudo isso é um bom fruto, né? E é para isso que a lei nos conduz. E olha, você aí de casa que acompanhou o programa, saiba que a lei de Deus, ela não é um peso, ela é um presente. Que você possa não só gravar essa lei no seu coração, que você peça a Deus isso, mas que você também peça que Ele possa te ajudar a guardar essa lei, a viver essa lei na prática. Que Deus abençoe você. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no nosso programa. E no próximo domingo, mais uma vez, nós temos um encontro aqui na Band, no Ponto de Partida. Que o amor a Deus, que a obediência a Ele, possa ser o seu ponto de partida hoje. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Hora de dizer até logo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que esse tema tenha sido transmitido com clareza para você. E lógico, se você desejar estudar mais a respeito desse assunto, mande a sua dúvida, o seu comentário, a sua solicitação no nosso Instagram, Adventistas ASP. E não se esqueça de fazer uma visita aqui na nossa igreja, onde nós gravamos e transmitimos esse programa até você, aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro aqui de Curitiba. Será um prazer recebê-lo, seja no domingo às 19h30, quartas-feiras também 19h30 e sábados a partir das 9h30 da manhã. Será um prazer ter você com a gente. Forte abraço, ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã.
Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.